Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos começando mais este novo dia, mais este momento de reflexão da palavra de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, meu Pai, por estar agindo no nosso lugar, por estar nos auxiliando, por estar suprindo as nossas necessidades, por estar perdoando as nossas transgressões. Senhor, obrigado pelo nascer de um novo dia. Colocamos a nossa vida, a nossa família, a nossa direção no teu altar. Que o Senhor venha dirigir os nossos passos nesse dia, Pai. E que tudo seja para glorificar o teu santo nome. Nós oramos a ti, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de estar meditando com você hoje em um tema muito importante para os nossos dias, a importância da intercessão. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Filemon, o capítulo 1, lógico, só tem um capítulo, versos 10 e 11. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. Amém? Glória a Deus, queridos. Esta é uma história muito bonita, muito interessante, uma história de compaixão, uma história, sobretudo, de intercessão. Vemos neste capítulo o poder da intercessão. Paulo está preso em Roma, recebe um visitante e desse visitante tornou-se seu filho na fé, Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo. Na época, era permitido que os ricos tivessem escravos à sua inteira disposição. Filemon era um homem rico, de alta posição, mas era convertido a Cristo. Na sua casa foi instalado uma igreja, conforme, se você está com a sua Bíblia aberta, o verso 2, onde quem compunha aquela igreja, Paulo envia sua saudação e diz: e a igreja que está em sua casa. O que aconteceu então com Onésimo? Onésimo era escravo de Filemon. Acontece que Onésimo, ele cometeu um roubo. Ele furtou algo que a Bíblia não diz, e ele tornou-se fugitivo, porque na época a lei declarava que todo aquele que roubasse seria penalizado à morte. Então, Onésimo, conhecendo como era a lei, ele foge da presença do seu Senhor. Ele vai até Roma e Paulo toma o conhecimento dessa fragilidade, desse erro. E ali Paulo lhe doutrina, Paulo traz o amor de Cristo através da palavra. Onésimo tornou-se um filho na fé de Paulo. Foi batizado. E agora Paulo está recomendando a Filemon, que era muito seu amigo. Paulo está apresentando agora
Se você ouviu ou está com a sua Bíblia aberta, é interessante que o verso 11, Paulo diz assim: o qual, está se referindo a Onésimo, o qual em outro tempo te foi inútil. Antes da conversão, da mudança de vida, Onésimo para Filemon foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Aleluia. Eu te tornei a enviar. Queridos, quando nós estávamos no mundo sendo levado pelas paixões carnais, desobediente a Deus e fazendo tudo o que era nos oferecido, nós éramos inúteis para muita gente. Mas, uma vez sendo alcançado pelo poder da palavra, porque é a palavra que salva, é a palavra que muda, é a palavra que traz a consciência de que nós somos errantes, somos pecadores e precisamos da salvação. E a salvação só existe na pessoa de Cristo. Paulo começa agora a interceder a seu amigo pelo seu filho na fé, Onésimo. E ele até traz, de certa forma, uma garantia. Ele diz no verso 17: assim, pois, me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Olha, a intercessão de Paulo dizendo que se Onésimo fosse recebido por Filemon, era como Filemon estivesse recebendo ele próprio. E ele diz mais: e se te fez algum dano ou deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Oh, queridos, como é bom a gente investir nas pessoas, como é bom a gente dar uma segunda chance às pessoas, como é bom a gente entrar nesse ministério, se assim podemos chamá-lo, o ministério de intercessão. Você conhece a história de como se processou a intercessão no Antigo Testamento, na vida de Abraão. Quando Abraão tem conhecimento de que as duas cidades e as demais seriam destruídas, Sodoma e Gomorra e as demais cidades ali da região, por conta do pecado. Abraão intercedeu ao Senhor, está lá no livro de Gênesis, capítulo 16, verso 33, como aconteceu o ato de intercessão. Mas, infelizmente, ele começa por 50 justos. Se tivesse 50 justos naquela cidade, se o Senhor destruiria. E o Senhor disse que por amor de 50 justos não destruiria. Você deve conhecer a história. E Abraão começou a diminuir a quantidade de justos, se caso tivesse. Resumindo, só havia justo Ló e a sua família. Vemos como no Novo Testamento, Jesus, ele na cruz, Jesus sendo morto, massacrado, Jesus intercedeu a Deus para aqueles malfeitores. Lucas capítulo 23, verso 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Queridos, se nós, sendo maus, quando conhecemos a Cristo, damos uma nova oportunidade àqueles que necessitam, nós nos alegramos por sermos falhos e vemos que alguém que antes era inútil passa agora a ser útil. Nós nos alegramos porque alguém teve uma vida mudada. Imagina o Senhor Jesus.
o que ele sente, que alegria ele tem quando alguém usa da sua bondade, lhe dando uma oportunidade ao ser humano, ao seu semelhante. O que dizer quando Adão pecou? Deus não abandonou Adão por ter transgredido a sua ordem. O pecado esconde o homem de Deus e Deus foi à procura de Adão. A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus visitava a Adão e naquela visita havia o diálogo. Até quando Adão era obediente ao Senhor, mas quando ele desobedeceu, quando o Senhor vai ao paraíso, ao jardim, ele fugiu. Mas o Senhor não desprezou por ele ter transgredido a sua ordem. Ele foi ao encontro de Adão. O que dizer de Jesus quando o apóstolo, quando o discípulo Pedro nega Jesus 3 vezes e antes dessa negação, Jesus havia lhe preparado, havia lhe dito que antes que o galo cantasse 3 vezes ele negaria Jesus. Pedro, seguro de que isso não aconteceria, e aconteceu. E a Bíblia diz que depois que essa declaração, essa profecia se cumpre na vida de Pedro, Pedro chora amargamente. Pedro agora se sentia inútil. Pedro agora se sentia um derrotado. Jesus não desprezou a Pedro. Jesus foi ao encontro de Pedro, lhe deu outra oportunidade. Quantas pessoas um dia serviram a Deus, estava na casa do Senhor, era fiel ao seu Senhor e houve uma falha, uma fragilidade, alguma coisa aconteceu e alguém está fora com vergonha. O diabo traz a vergonha. O diabo não traz a vergonha antes que alguém erre, mas depois que alguém comete o erro, o deslize, vem a vergonha que o diabo lhe dá. E além da vergonha, vem a acusação de que o Senhor não lhe ama mais, que agora tudo está perdido. O que é que você vai fazer? Vem as acusações do inferno. Se você se encontra nessa condição de Onésimo, ou na condição de Pedro, ou em outra condição que não foi mencionada aqui, hoje é o dia de você voltar para Jesus. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu estou aqui, me arrependo de tudo que fiz contrário à tua vontade, faça em mim um vaso novo, eu estou entregando a minha vida, recebe neste momento. Eu quero orar por você. Meu Deus, meu Pai, eu quero nesse momento agradecer a tua palavra fala de restauração. Restauração porque alguém se levantou a ser o intercessor. Alguém que era inútil, Onésimo era inútil, mas tornou-se útil depois do encontro com a palavra. Ó Deus, quantas vidas precisam se tornar útil, porque se tornaram inútil depois de um deslize, de uma falha. Perdoa os seus pecados, Senhor. Eu creio que vidas estão reatando a sua aliança contigo, estão voltando para ti. Deus, perdoa seus pecados, dê força para prosseguir esta nova jornada. Senhor, no teu altar eu coloco a minha vida, minha esposa, nossa família, meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, meus chefes. Dá-nos um dia de paz, dá-nos um dia de bênção, dá-nos um dia de vitória. Nós oramos a ti e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, um grande abraço. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus.